Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da ZQuest. Eu estou aqui com meu sócio, co-gestor de renda variável, Eduardo Carlier, para fazermos o podcast de renda variável de março de 2020. Edu, um dos meses mais voláteis e difíceis do nosso histórico profissional. Quer contar um pouquinho para a gente como é que essa crise afetou os mercados de renda variável e as ações das empresas em especial? Conto sim, Walter. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Walter, vamos fazer essa troca que a gente sempre faz. Eu acho que realmente o mês passado foi um mês incrível, né? Infelizmente, para o lado negativo, acho que dentro daquelas situações que a gente encontra, para quem está, o tempo que a gente está no mercado, Valtinho, você conviver com a quantidade de circuit breakers que a gente viu no mês passado, é uma indicação gigantesca de que você não está trabalhando na normalidade. Eu acho que, como toda crise dessa dimensão, você tem uma componente de surpresa grande. Apesar de você acompanhar, a gente acompanhar lá na China o que estava acontecendo, o espalhamento do coronavírus e, principalmente, a medida para conter o vírus, depois que a OMS declarou a pandemia, ali por volta do dia 10, teve uma reação inacreditável no mercado como um todo, e não só no Brasil, mas no resto do mundo também, e com defasagens bem diferentes em cima do impacto econômico. Gosto de falar que essa crise ela veio, dá para conversar, até que a gente teve algumas fases já, né? Parece o mês foi muito grande, muitas coisas, mas eu acho que a primeira coisa que deu para enxergar, dado que o epicentro estava na China, é o efeito que teve em commodities na largada, né? Então, você impactar a parte de commodities e a parte de demanda chinesa, teve esse efeito na largada, e depois, com o espalhamento do vírus ao longo do tempo, você teve um efeito nas outras economias, né? O mais importante foi Era só um choque de oferta da China. Depois virou um choque de oferta, demanda, paralisação do trabalho, tudo simultâneo no mundo todo, né? Pois é. Então, assim, acho que o dia 11 vai ficar como um marco aí, como a gente já viu os marcos, mas o mais importante foi a OMS ter declarado a pandemia, porque isso deu a motivação, você deu a razão política para você fechar as economias para se proteger contra o vírus, né? A hora que isso aconteceu, a gente já está aí no meio das consequências, né? Fazendo o nosso podcast pelo Zoom, que acho que já é uma grande novidade, mas tentando descobrir como é que a gente pode trabalhar o cenário de investimento para frente. Obviamente, na largada dos mercados, tem uma revisão grande para baixo do PIB, né? E eu acho que a gente tem, agora, está no meio de um jogo de paciência muito importante para determinar ou para ter os sinais de duração dessa crise sanitária que a gente está vivendo. Os melhores sinais ainda é uma conversa sobre o padrão do que está sendo feito fora do Brasil. Eu acho que isso, por si só, já gera uma discussão entre a gente, né? A gente está umas 3 ou 4 semanas defasados em cima da crise sanitária, do que a gente está vivendo nos Estados Unidos, em Nova York, por exemplo. Só que os mercados eles estão reagindo até conforme os preços lá fora estão reagindo, né? Então, apesar de a gente não estar no epicentro aqui da crise sanitária no Brasil ainda, talvez a gente tenha até condições de passar um pouco melhor nisso, apesar de não ter nenhum dado ainda para a gente ter confiança sobre a visibilidade desses dados para frente, mas a gente ainda vai passar por um tempo ruim aqui, no curtíssimo prazo, do ponto de vista sanitário, e a gente tem que ver dia a dia, semana a semana, qual é a perspectiva que a gente vai ter de duração dessa crise de lockdown, ou semi-lockdown que a gente está vendo no Brasil e em São Paulo especificamente. Sim, mas quando a gente olha para isso tudo, com certeza, né, não dá para saber ainda qual é o tamanho do impacto econômico, quanto tempo vai levar para as pessoas voltarem à atividade normal, como isso vai ser feito, certamente tende a ser muito mais gradual, né, do que de uma vez só todo mundo. Uhum. Mas algumas coisas a gente já consegue ter visibilidade. Eu vou até
adicionar à minha pergunta, ver se você concorda com essa definição. Algumas coisas estão passando por um impacto conjuntural, né? E aí você tem uma parada, um prejuízo, mas coisas voltam. Mas dá para também achar que algumas coisas vão ser transformadas por essa crise? Hábitos de consumo, landscape competitivo, ganhadores versus perdedores. Como você olha para isso? Olha, acho que em crise econômica todo mundo acaba perdendo, né, na largada. Depois de um tempo, acho que é na fase que a gente está agora de discussão, principalmente dos ativos na Bolsa, você começa a ter algum diferencial, sim, entre hábito de consumo e alguma aceleração até de algumas tendências que a gente já vinha discutindo na formação da carteira também. A mais importante delas e a mais óbvia parece ser a aceleração do digital como um todo, tanto em e-commerce quanto em comunicação, né? O exemplo que a gente está fazendo aqui pelo Zoom já é um baita de um exemplo com relação a isso. Mas, assim, os hábitos vão mudar, vão acelerar para cima do digital. O dado que eu gosto mais de olhar, que a gente já vem trabalhando há algum tempo, a penetração do varejo no digital no Brasil ainda é algo perto de 5. Dependendo do país lá, dependendo do país lá de fora que você analisa, você chega em 15%, até 20%, dependendo da categoria também. Mas, com certeza, esse hábito ele vai permear mais rapidamente. Então, você achar que você pode sair de uns 5% para uns 8% de penetração, você vai acelerar esse market share conquistado pelas empresas com modelo digital muito rápido. Isso já está refletido um pouco até nos preços que a gente vê dessa componente setorial na Bolsa. Mas eu acho que, de forma inegável, isso vai continuar. Quando você teve a SARS na China, aconteceu exatamente isso, né? Aconteceu exatamente isso no Alibaba. Era um grande impulso e não voltou atrás, né? Transformou, né? Não. Agora, por exemplo, categoria digital em supermercado era uma categoria que não tinha avançado muito no Brasil ainda. Dado a necessidade, essa aí, por exemplo, vai ter um impulso muito importante. Então, o ecossistema digital ele vai continuar se desenvolvendo e a crise vai acelerar essa tendência. Então, esse é um winner do ponto de vista setorial do que a gente pode ver para frente. E eu acho que é um grande chamado a todas as empresas se digitalizarem mais rápido ainda. Porque isso virou uma vantagem competitiva, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, muito importante. Então, definitivamente, vai ter gente revisando a abertura de loja, o ambiente físico, para dentro do ambiente digital de investimentos. Agora, algumas teses que a gente tinha na carteira, como, por exemplo, Magazine Luiza, saem muito fortalecidos, né? Muito fortalecido. Eu acho que também um pouco em linha com o que a gente está falando. Eu acho que isso serve para quase todo o ambiente digital como um todo. Então, quem não tinha vai acelerar e vai transformar o investimento físico em digital para balancear essas alternativas aí para frente do ponto de vista estratégico. Então, isso aí é estrutural, com certeza. Tá? Então, essa tendência ela só foi reforçada e ela continua uma das tendências que a gente mais gosta de explorar na carteira como um todo. Eu tenho falado aqui com os clientes em várias lives e reuniões e calls e tenho reforçado nossa visão de que as crises são muito cruéis, né? Do ponto de vista de desigualdade, né? E isso é verdade também no mundo corporativo, né? As empresas capitalizadas, cash rich, de setores onde tem grande market share, acabam sendo muito beneficiadas. Que temas aí a gente tem explorado nesse sentido? Olha, eu acho que a gente tem feito o seguinte balanço de riscos na carteira. Eu acho que é importante falar. Nesse momento de economia, você está fazendo posições em empresas que têm chance de ganhar market share para frente, acho que é muito importante. A gente viu isso acontecer durante a crise mais prolongada do governo anterior, em que as empresas ganharam market share ao longo do tempo e foram se consolidando. É sempre importante falar que na Bolsa a gente tem as melhores empresas do Brasil. Então, a tendência aqui é onde tem grande exagero de preço para baixo, aí sim tem uma oportunidade. Geralmente, esse tipo de empresa é uma empresa que
consegue ganhar market share, consegue repassar preço, tem gestão de primeiríssima qualidade. Eu acho que esse é um ambiente que a gente está, esse é o tipo de empresa que a gente está procurando agora, apesar do cenário de curto prazo ainda está um pouco mais com falta de visibilidade. Então, assim, dentro do que você falou, a gente está pescando todas as empresas que a gente acha que pode ganhar um market share para frente. Uma das que a gente tem visto em alguns setores, a gente está fazendo isso no setor de alimentação, de carnes, a gente está fazendo isso um pouco no setor de vestuário também, a gente fez alguma posição. Agora, é bom levantar a seguinte hipótese, né? A gente tem uma certeza muito grande de que essa crise ela impactou tudo do jeito que a gente está conversando aqui. Tem algumas características nessa crise que eu acho que são interessantes. Eu acho que, primeiro, ela tende a ter a gente tende a ter um horizonte de médio e longo prazo ainda positivo, Walter. Então, pode ser uma oportunidade muito grande para o primeiro momento. O preço ele é muito prejudicado nessas crises muito intensas de curto prazo, mas ele é uma oportunidade também para fazer operações para você olhar o prazo mais longo. Essa crise, eu acho que a gente não tem visibilidade do curtíssimo prazo, mas acho que a gente consegue trabalhar com um horizonte em que, se Deus quiser, no ano que vem a gente não vai estar trabalhando com ela mais. Então, é difícil dar esse call, lógico que é um call audacioso falar isso, mas lembrar que a gente, quando está trabalhando em renda variável, a gente trabalha muito com perpetuidade das empresas. Então, você tirar o impacto do primeiro ano, por mais grave que ele seja, eu acho que você ainda consegue enxergar algumas oportunidades trabalhando com a volta da economia, seja o tempo que for, né? A perpetuidade das empresas é que não podem ser muito mexidas. E para mexer na perpetuidade, você vai ter que mexer no cenário de 2021 de uma forma relevante. O Eduardo está falando aqui, pessoal, que na hora de fazer o valuation de uma empresa, a equipe de análise vai fazer o quê? Vai pegar o fluxo descontado, o fluxo de caixa descontado dessa empresa todo trazido a valor presente. Então, você olha que a empresa vai faturar esse ano, no ano que vem, nos outros. Você está falando o seguinte, uma interrupção, isso até usou um caso bem estressado de um ano, né? Uma interrupção de produção, de atividade de alguns meses, claro que pode ter um impacto fortíssimo para várias empresas, especialmente aquelas do setor de serviços hoje, que ficaram completamente paralisadas. Isso. Mas algumas empresas fortes, quando você olha isso no longo prazo, pode ser que o efeito não seja tão grande. E lembrando, né, que os nossos fundos de ações aí nos últimos 10 anos tiveram um desempenho espetacular, muito acima dos índices, e foi um período super complicado, né? Dentro desse período tivemos aí um recorde de 13 trimestres de contração econômica. O trabalho que vocês fazem, né, é selecionar quem é que vai andar bem mesmo nesse cenário, né? Eu acho que, de novo, é importante essa conversa quando a gente sempre trabalha com o horizonte longo, né? O horizonte curtíssimo, ainda mais numa crise com essas características, muito difícil de capturar todos os efeitos. Então, acho que tem que ter muita paciência, como eu falei, é um jogo de paciência para você tentar achar as oportunidades. Também não é um jogo de você fazer achar que tem que comprar tudo ao mesmo tempo agora, tudo é oportunidade com 50% de queda, 40%, 30%, né? Eu acho que é um jogo de extrema paciência, de ir formando a sua carteira, de ter consciência de que cenário que você está trabalhando, ter a consciência também de que você tem chance de errar bastante no curtíssimo prazo, né? A gente não é especialista médico, né, Walter? A gente gosta de fazer análise. Agora, análise quer dizer que você tem que ponderar os cenários que você está olhando para achar oportunidade. Então, muitas vezes, a crise, obviamente, é uma oportunidade grande, mas também você tem que trabalhar com a cautela ao longo do tempo e usar o tempo para sair dessa situação com investimentos bem feitos. Então, no curtíssimo prazo, é difícil se arriscar até para que lado vai. Eu diria que a gente tem como viés sempre ficar um pouco mais cauteloso, enquanto você tem pouca visibilidade. Só que você, ao mesmo tempo, tem o desafio de encontrar oportunidades boas, mesmo que o cenário de curto esteja ruim. Então, eu acho que esse o momento que a gente está nos portfólios como um todo, né?
muito prudente com relação à falta de visibilidade, mas também não podemos ignorar uma ou outra oportunidade de investimento para frente, mesmo que o cenário de curto prazo não ajude muito você construir a tese. A gente tem que alongar o cenário e encaixar as teses de investimento nesse cenário futuro. Isso aí, Edu. Obrigado. Ótimo bate-papo. Desejamos a todos aí que estão assistindo o nosso podcast aí que passem bem por essa crise, que se protejam e em breve estaremos juntos de novo. Obrigado, Valtinho. Obrigado a todos aí. Saúde para todo mundo. Vai sair disso. Isso vai acabar. E os fundos também vão performar bem. É só confiar que o nosso histórico de longo prazo é de extrema consistência. E estamos aproveitando esse momento também para buscar oportunidade. Um abraço a todos.